Sabe quando você lê um livro e percebe que não é só mais uma história, mas é um encontro, um chamado? Foi o que aconteceu comigo quando eu li esse livro, Vida de São Maximiliano Kolbe, o santo que esteve no inferno, do padre Ivo Montagnese. Seja bem-vindo a mais uma resenha aqui no Entre Letras e Fé. E vamos falar hoje desse livro que, quando eu comecei a ler, eu achei que era apenas mais uma biografia de santo. Mas à medida que a leitura ela ia avançando, eu fui percebendo que eu estava diante de algo mais profundo. Eu estava diante de um homem que viveu o evangelho de forma radical e conseguiu ser luz em meio ao inferno. Sim, inferno é o nome que esse autor chama do local onde o Maximiliano Kolbe esteve aí nos últimos dias da sua vida. Se você não conhece, né, São Maximiliano Kolbe foi um frei franciscano polonês. Desde muito cedo foi uma pessoa de muita fé, muito devota a Nossa Senhora, escreveu muito para revistas, fundou missões, teve um papel importante, né, de evangelização no Japão. Realmente, assim, muito da sua vida, né, a gente pode com certeza comentar muitos episódios interessantes da sua vida, mas sem dúvida nenhuma, aquele episódio mais importante ele se deu ali na Segunda Guerra Mundial, quando ele foi levado como prisioneiro, né, para o campo de concentração de Auschwitz. Então ali onde, sabe, a dignidade do homem parece, né, ir por água abaixo, ele conseguiu ser luz de Deus, né? Ele foi aquele que ouviu, rezou, atendeu em confissão, foi um padre que não desistiu de amar, um sacerdote que não desistiu de amar, mesmo quando tudo à sua volta, né, era um convite ao desespero. Ele se manteve firme e com sua fé viva e fecunda. Então, o autor vai retratar, né, um acontecimento que ficou para a história, que um dos prisioneiros, né, do campo de concentração, ele foge, e aí, como castigo, os nazistas decidem que outros 10 seriam condenados à morte pela fome. Então, esses 10 seriam presos num bunker, seriam deixados ali à míngua até morrer. Quando os 10 foram escolhidos, e um deles, né, era um pai de família. Na hora que ele foi escolhido, ele lamentou muito, né? Ele chorou ali, lamentando porque ele tinha mulher e filhos e ele nunca mais ia conseguir vê-los. E o São Maximiliano, assim, num ato de amor e entrega, pediu para o general para ir no lugar desse pai de família. E aí eu queria ler, óbvio, né? Eu sempre gosto de trazer aqui um pedacinho para vocês. Vamos lá. Foi nesse momento que aconteceu um fato único. Num campo de concentração nazista, do meio dos companheiros ainda paralisados de medo, sai um prisioneiro. Isso é provocar a própria morte. Não se admite indisciplina alguma. Mas esse prisioneiro está calmo, magro, esquelético, com a cabeça inclinada de um lado, vai olhando fixamente para o comandante. Quem seria esse ousado? A notícia espalha-se rapidamente. É o padre Maximiliano Kolbe. O comandante tira o revólver do coldre e dá um passo para trás, gritando: "Pare! O que quer esse porco polonês?" Aí está Maximiliano Kolbe, fraco, cansado, doente, diante do poderoso chefe de Auschwitz. Kolbe fala baixinho que apenas os que estão mais perto podem escutar. "Eu gostaria de morrer no lugar de um destes condenados." O comandante ficou aturdido, isso ele nunca iria compreender. E um carrasco como ele, que não admitia ser contrariado em nada em suas decisões, ele que resolvia uma situação como essa disparando seu revólver contra a cabeça do atrevido, agora está perplexo com a arma na mão. Agora são dois homens opostos que estão frente a frente. O alemão tem na cara a ferocidade bestial de um depravado. O outro tem na face uma angelical doçura. Nos olhos do primeiro transparece o ódio, no olhar do segundo refletem-se o amor, a bondade, a meiguice e a mansidão. Nunca o nazista tinha presenciado um acontecimento como esse que agora estava enfrentando. Estava até apalermado diante daquele homenzinho fraco, humilde, que o encarava de igual para igual. O comandante pergunta-lhe estupidamente: "Mas por que você quer ir no lugar de um outro?"
Frei Maximiliano Kolbe percebe que é ele quem domina o outro nesse momento. Estou velho, minha vida não serve mais para nada, minha vida não tem mais utilidade nenhuma. No lugar de quem você quer ir? Pergunta o carrasco. Daquele homem que tem mulher e filhos. Maximiliano apontou para o homem que tinha soluçado e gritado cheio de angústia. A maioria dos presentes não ouviu nada daquele diálogo, nunca tinham visto o comandante falar com um prisioneiro, mas a curiosidade dessa fera foi mais forte que sua crueldade. Ele queria compreender o que estava acontecendo, por isso perguntou: "E quem é você?" A resposta foi uma declaração solene do sacerdócio católico. Não disse que era um religioso, nem que era um frade franciscano. Não disse também que era o fundador de missões, mas sua resposta foi: "Sou um sacerdote católico." Sabia que, se declarando sacerdote católico, tinha mais chance de ser atendido pelo terrível carrasco, pelo ódio que ele nutria pelos padres. E Kolbe queria morrer como sacerdote católico. Olha agora, hein, gente. Sabia que os que foram condenados iriam precisar dele para que o ódio pelos alemães, pelos inimigos, não tomasse conta de seus corações, para que morressem perdoando até seus algozes, para que o desespero não os levasse a uma morte longe de Deus. Então, além de dar a vida, né, por aquele homem, ele também deseja, né, e depois, mais à frente, a gente vai ver uma oração dele, ele pedindo a Deus para que não perdesse nenhuma daquelas 9 almas que entrariam ali com ele, e de fato ele transforma aquele bunker, né, numa capela, né, então ali eles vão rezar, eles vão cantar, os presos vão se confessar, e ele vai conduzindo, né, um a um ali naquele momento da passagem, né, de cada um, da morte de cada um. Ele vai mostrar pra gente aqui o dia a dia, né, nesse bunker. Então vai também contar bastante da história de Maximiliano Kolbe, né, como se fosse ele pensando ali naqueles momentos finais, naqueles dias finais da vida dele. Ele vai pensando sobre toda a sua trajetória, né, desde a sua infância. Então a gente consegue conhecer bastante da história dele e dessa fé que é tão viva e tão atuante, né? Então é um livro que, quando eu acabei de ler, eu meio que respirei fundo. Foi um livro que eu li muito rápido, assim, sei lá, 1 dia e meio. Você realmente não consegue parar de ler, né? Porque essa mensagem, ela cai, não tem como você não ficar mexido, não tem como você terminar de ler com aquela sensação de que, poxa, eu preciso amar mais, eu preciso ter uma fé mais corajosa, porque assim, claro que, guardada, né, as devidas proporções, hoje talvez você não seja chamado, nem eu, nem você, a morrer por alguém num campo de concentração, né, mas todos nós carregamos nossas pequenas cruzes, né, e qual tem sido a nossa atitude frente a elas, né? Nós temos agido com uma fé corajosa, né, e confiante, porque aqui você vê a plena confiança dele em Deus, em Nossa Senhora. Então, como tem sido a nossa atitude frente às lutas que a gente vem travando? Como tem sido o nosso trato, né, com o nosso próximo, né? A Bíblia fala que não há amor maior do que dar a vida pelo seu irmão. Então a gente às vezes se pega, né, nessa ânsia do amor próprio desenfreado, porque tudo tem um limite, né? Tudo tem que ter um equilíbrio, e a gente não consegue se doar em nada pelo outro, né? Então, assim, se você quer um livro que te inspire a rezar, que te inspire a viver conforme o Evangelho nos ensina, essa é uma ótima leitura. É um livro super pequenininho, mas que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Então foi isso, gente. Beijo e até a próxima.